Bem-vindos, então, à nossa sexta aula do nosso segundo módulo do curso, do nosso curso Projeto Conselho Eficaz. Encerramos, né, a aula anterior falando, então, sobre as características do Conselho e a gente pode, então, passar para a fase mais prática, né? A gente trabalhou mais essa parte subjetiva, né? Menos prática ali, para entender mais o que é o Conselho e suas características, e vamos então para essa parte mais prática, que é essa parte de composição e recomposição. Entendendo a lógica do Conselho, entendendo então suas características, o que é preciso que o Conselho trabalhe, a gente pode então pensar na sua composição, ou seja, quem são os mais indicados, né, para trabalhar tudo aquilo que a gente falou na aula anterior. Precisamos, então, gente, entender sobre a composição do Conselho da seguinte forma. Primeiro, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente ele deve ser sempre paritário. Nós falamos sobre isso na aula anterior, a gente precisa reforçar aqui. Paridade significa o mesmo número de pessoas, de representações. Tá? E dentro do Conselho nós temos duas representações. Tá? Nós não temos uma representação em cada cadeira, não. Nós temos duas representações. Nós temos a representação dos governamentais e a representação dos não governamentais, ok? Essa é a nossa representação. Representação governamental e representação não governamental, ou que a gente conhece melhor como sociedade civil. Essas são as duas representatividades dentro do Conselho. As outras são subrepresentatividades, tá? Que vão representar parcelas daquela representação, ok? Então, o representante da administração pública pode ser um representante, né? Pode ser a saúde através do seu representante, ok? A educação através do seu representante, a assistência através do seu representante. Do mesmo forma na sociedade civil, pode ser a entidade X através do seu representante, a entidade Y através do seu representante, a entidade Z através do seu representante. Por isso que nós temos o mesmo número de representatividade da sociedade civil e governamentais, ok? Senão, se a gente fosse olhar de outra forma, a gente precisaria redividir tudo isso, né? Então, precisaria ter um monte de representante da saúde, um monte de representante da assistência, um monte de representante da educação, mas um monte de representante das entidades X, mas um monte de representante das entidades Y, por exemplo, das entidades de atuação, das entidades de defesa de direito. Então, a gente teria um conselho gigante, uma coisa enorme, que não teria sentido nenhum. Então, entendam, as representações dentro do conselho são sociedade civil de um lado, administração pública do outro. Por isso, as duas têm que ter o mesmo número de representantes. Tranquilo? Lembra que a gente falou, é indicado que nas comissões temáticas a gente tenha mesmo, seja também obedecida essa paridade, mas não é obrigatório, diferente da paridade na composição, ok? Na composição é obrigatório nós termos essa paridade. Já nas comissões é indicado. Pode acontecer de uma comissão não ter condição de ter representantes da sociedade civil. Um exemplo aí bem claro, a comissão que vai analisar, por exemplo, os projetos apresentados. Entendamos lá que a comissão são 4 membros, ou melhor, são 6 membros, né? E o conselho tem ali 3 entidades. Como que essas entidades vão estar votando? Porque ela vai estar sempre votando ou no interesse próprio ou no interesse em desclassificar a outra, ok? Então, pode sim haver aí não ser um órgão, essa comissão pode não ser imparcial, né? Pode haver aí uma parcialidade dessa comissão. Então, é indicado que haja a paridade, mas conforme a realidade municipal, essa paridade pode não ser observada nas comissões. Não adianta o município que tem um conselho com 12 membros falar que não vai ter jeito de ter paridade na comissão, porque aí não faz sentido, ok? Por exemplo, nessa comissão de seleção. Tá bom? Mas o município menor, que tem menos membros, pode sim, a gente tem que discutir isso. Então, por isso que a gente coloca, é obrigatório a paridade na composição, mas não é obrigatório nas comissões.
representar a realidade municipal. Não adianta, a gente falou desse Ctrl+C, Ctrl+V lá no nosso primeiro módulo. Lembra, não adianta eu copiar a realidade de Belo Horizonte se meu município tem 5 mil habitantes, tem 20 mil, 30 mil habitantes. Ainda que eu fale em 30 mil habitantes, como eu disse agora, é 1/3 ou menos de uma população do tamanho de Fabriciano ou do tamanho de Patinga. Mesmo uma cidade do tamanho de Fabriciano, com 105 mil habitantes, mais ou menos, tem uma realidade muito distante de um município igual Belo Horizonte, que tem milhões de habitantes. Então não adianta eu ficar copiando uma realidade que nada tem a ver com a minha. Lembra que a gente falou lá no nosso primeiro módulo? Eu posso me inspirar em uma realidade semelhante à minha, mas nem copiar uma realidade semelhante à minha eu devo. Ok? Piorou copiar uma realidade que não tem nada a ver com a minha realidade. Então, o conselho precisa, na sua composição, observar isso. A gente vai falar isso mais à frente, mas eu já gosto de trazer. É muito mais interessante um conselho pequeno, atuante, do que um conselho gigante, inoperante. Ok? A gente já falou isso, vai reforçar isso várias vezes. Então, tem que representar a realidade municipal. Eu preciso conhecer a minha realidade para poder saber, para eu poder dar conta de ter um conselho representativo e funcionando. É composto, então, por OSCs, organizações da sociedade civil, e secretaria, e não pela pessoa. Aqui a gente precisa destacar duas coisas. Primeiro, OSC. A definição de OSC é Organização de Sociedade Civil. Quem são as OSCs? São aquelas que estão previstas lá na Lei 13.019. Associação, fundação, associação religiosa e cooperativas sociais. São essas 4. Não adianta chegar para compor o conselho com uma parte lá, uma pastoral, por exemplo, da Igreja Católica. Não adianta, ela não é uma associação. Se essa pastoral vier a se tornar uma associação, se constituir com estatuto, regimento interno, CNPJ, ok. Mas enquanto pastoral, não pode compor o conselho. Assim como aquelas escolas dominicais lá das igrejas evangélicas. Não podem compor conselhos, não são OSCs. Ok? Isso está expresso na resolução do CONANDA, tá? 170. São entidades. Entenda-se entidade, OSC. Sempre. Ok? Então, meu município não tem OSC. É muito difícil um município que não tem OSC. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. O que provavelmente acontece é que tem sim, mas não estão regularizadas. E aí é importante a administração pública começar um processo de potencializar a regularização dessas OSCs para que elas possam então compor o conselho e passar a deliberar políticas públicas. Certo? Então, é muito difícil dizer que não tem. O que falta, muito provavelmente, é um trabalho de organização e de estruturação dessas OSCs. Certo? Lembrando, gente, município que não tem fundo constituído não vai conseguir, por exemplo, receber emenda parlamentar, porque não vai ter o fundo para poder cair. Ok? Não vai poder receber dedução fiscal. Não vai poder receber doação. Se não se organizar, recurso não vem. Tá bom? Além de entender que, o que são OSCs, a gente precisa entender que a cadeira é do representante. E quem é o representante? Na esfera da representatividade, sociedade civil, o representante é a entidade, é o CNPJ-X. Não é o fulano Y que é membro da entidade, não. É a entidade que é dona da cadeira. Por isso que a mesma entidade não indica o titular e o suplente. Porque ela tem uma cadeira, a cadeira de titular. Aquela pessoa que vai lá é um representante que a entidade indica.
para a minha cadeira, como eu, enquanto entidade, não tenho condição de levantar aqui, sair andando e sentar no conselho, eu indico o fulano para que ele fale por mim aí, porque eu não tenho personalidade física, eu tenho personalidade jurídica. E outra entidade vai compor a cadeira de suplente. Na secretaria, nos representantes governamentais, tem uma pequena diferença. A cadeira, tá, não é única do representante governamental, ok? Ele tem duas cadeiras, de titular e suplente, ok? O representante aí não é a prefeitura, o membro não é a prefeitura, tá? É o órgão Secretaria Municipal de Saúde, através do seu representante X como titular e Y enquanto suplente. As lógicas são diferentes. E não tem problema nenhum com isso. Foi o modo escolhido para garantir a paridade. Porque imagina se eu tenho que colocar um titular da saúde e um titular lá da obras. E aí o titular da saúde não foi e vem o suplente que é de obras. O que ele entende de saúde? Se eu escolhi que a secretaria que deve compor o conselho é a Secretaria de Saúde, eu preciso que a Secretaria de Saúde esteja lá o máximo de vezes possível, através do seu titular e, na falta da pessoa titular, do seu representante, que é o suplente. Já lá na legislação, na sociedade civil, não. Eu indico de qual modalidade vai vir. São de entidades de atendimento, são entidades de fortalecimento. Então, qualquer um daqueles ali podem representar fortalecimento, representar atendimento. Entende que a lógica de representatividade muda-se um pouco para garantir a paridade? Então, não é a mesma coisa. Não é o que vale para a administração pública que vale para a sociedade civil. Tanto que o mandato, via de regra, é da sociedade civil. Porque o mandato da representante governamental, ele acaba na hora que acaba o mandato daquela administração, daquela gestão. Pode-se ter um novo mandato, porque continuou na gestão, onde ele foi reeleito, mas é um novo mandato definido aí pela legislação municipal, ou pela lei de eleição, ok? Então, os mandatos, aquele mandato que a gente fala que tem que renovar de tempos em tempos, não é da administração pública, não é dos representantes governamentais, é dos representantes não governamentais. São lógicas diferentes. Então, por isso que a gente falou lá, quando falamos sobre a lei vai ter que trazer como funciona a representatividade governamental e como funciona a representatividade não governamental. Está ficando claro que cada vez mais a gente precisa de observar a realidade do município para criar a nossa lei? Porque se não for assim, não vai funcionar. Possui, então, as seguintes cadeiras, titulares e suplentes, em quantidades iguais. Tá? Eu tenho o mesmo número de titulares, governamentais e não governamentais, o mesmo número de suplentes, governamentais e não governamentais. Números, tá? Números. Cada cadeira, então, pertence a uma OSC ou, na outra lógica, a secretaria. E o conselho deve buscar sempre estimular a participação da criança e adolescente. Isso foi definido na nossa última conferência municipal, na nossa penúltima, né? Uma vez que no ano de gravação aqui, 2022, é ano de conferência da criança. Então, na penúltima conferência da criança, foi definido, a criança e adolescente, claro, foi definido que deveria ser estimulada a participação de crianças e adolescentes no conselho. De que forma? A realidade municipal de vocês vai definir, tá? A gente precisa destacar aqui sempre essa lembrança. O adolescente, a partir de 16 anos, ele já vota, ele já pode votar. Então, é lógico poder, sim, prever a possibilidade dele ter um voto dentro do conselho, né? Ser um membro votante. Não é lógico estipular que a criança vai ter direito a meio voto, isso não existe, tá bom? Então, pode-se fomentar a participação de crianças, mas uma outra lógica, e não como membro, e dos adolescentes, especialmente os com mais de 16 anos, dá a possibilidade de fomentar, e ele pode sim, inclusive, votar, né? Uma vez que a lei já entende que ele tem
condição suficiente para discernir sobre a escolha do seu representante, ele também tem condição de fazer um voto ali, né? Desde, é claro, que ele esteja em gozo aí dos seus direitos eleitorais. É importante, né? Mais uma vez a gente faz questão de frisar, mais vale um conselho pequeno, participativo e funcional do que um grande conselho inoperante. Não adianta eu ter um conselho com 20 membros, tá? 20 membros titulares, 20 membros suplentes, mas que não funciona. Eu nunca vou conseguir, por exemplo, instituir um quórum. Vai ser impossível. Porque se eles não participam, olha só, o quórum de um conselho de 20 representantes são 10. Se eles não participam, se eu conseguir ali que 9 participem, eu nunca vou conseguir ter um quórum para poder deliberar. Então não adianta eu ter um conselho enorme, com vários membros, tá? Se esses conselhos não forem atuantes. É melhor eu diminuir essa quantidade de conselheiros, criar um conselho menor, ainda que seja ali com 9, 10 membros, mas eu tenho muito mais chance de ter quórum, porque eu preciso só de 5. Então é muito mais viável isso. Esse foi um dos grandes problemas que o Ctrl+C, Ctrl+V trouxe, né, para os nossos municípios. Porque tem municípios aí de 8 mil, 12 mil habitantes, 5 mil habitantes, que a gente está vendo a composição de conselho com 18 membros. Sendo, né, 9 aí, 9, né, 18 membros, né, 9 da sociedade civil e 9 governamentais, mais os suplentes aí com 36 representatividades. E o município tem 5 mil habitantes, nem secretaria é suficiente para representar aí 9, para ter 9 representatividade, ele tem. Porque são menores, as secretarias são condensadas. E aí eu não consigo. E o conselho não funciona. Não adianta. Então, é fundamental que a gente entenda isso, tá? É mais interessante, vale mais a pena eu ter um conselho menor, mas um conselho que tenha efetividade, do que eu ter um conselho grande que não funciona. Os representantes governamentais, então, são sempre indicados e não são eleitos, tá? Tratando aqui do que a gente precisa destacar de importante dos conselheiros da representatividade governamental. São sempre indicados e não eleitos. Isso significa que eles são representantes, eles são titulares de uma confiança do chefe do executivo, ok? Então são representantes de confiança. Nós recebemos um projeto de lei que estava prevendo a prorrogação do mandato do conselheiro governamental até que o novo gestor indique um novo representante. Isso não pode, porque eu não posso ter esse representante lá, porque ele não é necessariamente de confiança do gestor, ok? Então, o representante governamental, ele é sempre indicado pela gestão que assume, ou que está, naquele momento, desculpa, que está assumindo a administração municipal, ou que já está na administração, ou que está assumindo. Ele pode trocar o seu representante. Ele tem autonomia para falar, você não vai mais, vai fulano. Assim como ele pode trocar um secretário, ele pode colocar, a partir daquele momento, é o secretário X que vai, não é aquela pessoa. Não é aquele outro secretário que saiu, é o novo secretário. E ele vai ser o novo representante e continuar e encerrar aquele mandato. Ok? Então, ele é sempre indicado, ele não é eleito. Eleito são só os representantes não governamentais que a gente vai falar na nossa próxima aula. Cada secretário, então, ocupa 2 cadeiras, a gente já informou, porque a lei define essa representatividade, essa subrepresentatividade. A lei que fala, eu preciso de um titular e um suplente da Secretaria de Saúde, um titular e suplente da Secretaria de Educação, um titular e um suplente da Secretaria de Assistência Social. E aí é lá que vai ser definido que essas 2 cadeiras, tanto de titular como de suplente, pertencem à Secretaria X. Na outra ótica, governamental, não governamental, a gente já comentou um pouquinho, mas a gente vai entrar mais à frente. Devem possuir, então, poder de decisão. É fundamental que os representantes governamentais tenham poder de decisão sobre aquela subrepresentatividade. Então, quem está lá no conselho representando a saúde, ele tem que ter poder de decisão.
Não adianta ter uma reunião e deliberar sobre um determinado assunto com a concordância do seu representante e depois chegar lá para conversar com o secretário falar, não pode fazer isso não, tem que marcar uma reunião de novo para desfazer. Não pode. Então, o representante governamental, dentro do conselho, ele precisa de uma autonomia. Ele precisa ter papel ou ele precisa ter uma função ali que permita com que ele decida algo. Então, se tem uma situação lá, ele vai falar com propriedade, ele vai se manifestar com propriedade. E uma vez assumido o compromisso, ele vai manter esse compromisso, ele tem como manter. Isso mostra como é importante ter uma representatividade correta, tá? O conselho não é só pegar o primeiro que está lá e colocar, não. O representante governamental, ele tem que ser alguém que tenha condição, tá, de assumir o compromisso e de bancar esse compromisso assumido. Porque senão, depois que o conselho deliberou, lembrando que a deliberação ela é vinculante, não vai adiantar a administração pública achar ruim. Ok? Deliberou, tem que cumprir. E quando em reunião, tá, estão sempre em horário de trabalho, isso é entendimento pacífico. Tá? A Justiça do Trabalho já entendeu, por exemplo, direito à hora extra a representantes governamentais, tá, que iam para a reunião do conselho em horário pós-turno, depois das 18. E depois que eles saíram, eles entraram na Justiça e a Justiça do Trabalho reconheceu que aquilo ali era horário de trabalho, então ele estava fazendo uma hora extra e a administração pública teve que pagar essa hora extra referente a esse momento de trabalho. Isso implica nesse direito, né, de dizer que é um horário de trabalho e também na seguinte situação: não dá para representantes governamentais não comparecerem às reuniões, porque ele está trabalhando. Ele vai só mudar o local de trabalho. Ele precisa se organizar, por isso que tem o calendário das reuniões ordinárias e tem o prazo mínimo para convocação na extraordinária para estar lá naquele momento. Significa também que a falta dele injustificado deve fazer com que o seu superior hierárquico aplique nele uma advertência. Tranquilo? Bom, são essas características, esses pontos que a gente queria tratar aqui sobre a composição inicialmente. Nós vamos dar continuidade, então, na próxima aula, e aí vamos falar sobre representação não governamental. Desculpa. Um abraço, até na próxima aula.